Boa noite, senhoras e senhores, público aqui presente, público que nos acompanha pelas redes sociais. Em nome de Deus, declaro a primeira audiência pública do projeto de abastecimento de água do bairro Bandeirantes. Convido a todos para orar o Pai Nosso. Pai, como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quero aqui registrar a presença da comunidade do bairro Bandeirantes, onde a gente agradece a participação de todos e convidar a moradora Magna, que representa o bairro aqui, para fazer parte da mesa com os demais vereadores. Pode subir aqui, Magda. Quero convidar o senhor Flávio para fazer parte aqui da mesa junto com a gente, que é o representante da Copasa, onde vai fazer algumas indagações para que o projeto possa dar andamento. Infelizmente, convidamos todos os respectivos representantes legais do Executivo, convidamos o prefeito municipal, convidamos o vice-prefeito, convidamos a secretária de administração, convidamos o secretário de obras e, infelizmente, não mandaram ninguém para representar o Executivo municipal. A gente fica muito triste com essa situação, porque isso demonstra a falta de respeito com essa Casa Legislativa. Mas, enfim, a gente está aqui para representar a população, onde são compostos por 11 vereadores que representam, de fato, o povo de Itacarambi, tanto na parte de legislação e tanto na parte de fiscalização. Quero aqui passar a palavra para o representante da Copasa, Flávio, onde possa estar usando a tribuna, e em cima das indagações dos vereadores e da própria comunidade, o senhor Flávio estará pronto para estar respondendo todas as perguntas que foi solicitado à pessoa dele. Gostaria que o senhor usasse a tribuna, Flávio, para estar indagando sobre esse projeto tão esperado da comunidade do Bandeirantes, projeto esse que desde 2024, essa Casa Legislativa, junto com o Poder Executivo, deu andamento na gestão passada da prefeita Nívia, e queria saber do Flávio qual é as possibilidades e principalmente para a gente tirar esse projeto do papel, para a gente estar dando andamento e resolvendo de vez esse problema em relação ao abastecimento de água do bairro Bandeirantes. Também dizer que essa reunião será registrada em ata e encaminharemos esse documento para o Poder Executivo sobre as tratativas legais que precisa para, de fato, tirar esse projeto do papel. Com a palavra, o senhor Flávio. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio, eu estou encarregado do Polo Itacarambi, pertence a Itacarambi Missões. O projeto lá ele vai ser feito da forma de crescimento vegetativo. O que é isso? A Copasa beneficia cada imóvel em 25 metros de rede, essa extensão é gratuita. E o que tem que fazer? Tem que medir, olhar quantos imóveis tem e ver a extensão toda da área de rede, né, de todas as ruas, quantos imóveis tem, para tá
vendo qual é o valor, se vai ter algum custo ainda, fora o que a Copasa já beneficia, né? Que é 25 metros para cada imóvel. O que a gente precisa? A gente precisa que todo o cliente que necessita, que está precisando da água, que coloque o número no imóvel que já é residência fixa, que já tem a casa em ponto de moradia. Por quê? Porque se não tiver pelo menos o número para fazer o levantamento, vai parecer que o pessoal não tem interesse em fazer a ligação, entendeu? De água. Então aí, por exemplo, eu fui lá fazer a última medição, tinha 56 imóveis, somente com números, e o total era de 80. Então tinha, parece que 24, se eu não me engano, sem número ainda. Então isso perde muito, porque eu preciso, quanto mais imóveis, menor é o valor que vai ser custeado no final, né? E a extensão será maior. E aí, por isso que eu falo com vocês, coloque o número o quanto antes, faça isso. Questão de quem tiver também lote e quiser a ligação, pode colocar o número, apesar de que o lote ele não é beneficiado nesses 25 metros, entendeu? É só imóveis mesmo que tem esse desconto. O que hoje o pessoal da Copasa teve hoje aqui na prefeitura, o que eles me passaram? Informaram que vai ser feito o levantamento e que a prefeitura assumiu a diferença, eles vão assumir o valor, eles vão ter a participação, né? Com toda a diferença que ficar, participação de abertura e fechamento de vala. Sendo assim, se tiver essa extensão, eu creio que não vai ter custo. Só que igual eu estou falando, a gente tem que levar fazer o levantamento todo, questão de algumas ruas que ainda estava faltando, né, no mapa que eu tive acesso. E é isso. Flávio, a gente queria que você indagasse qual seria, de fato, a contrapartida do município para que a gente pudesse, como poder legislativo, estar cobrando da prefeitura para dar mais celeridade nessa obra. O que eu percebi que seria abertura e fechamento de valas. E o outro ponto que o Edson colocou, que seria o terreno próximo da escola para fazer o reservatório, para fazer esse bombeamento. Aí, então seriam os dois pontos que, de fato, o executivo tem que entrar com a contrapartida com a Copasa. Sim, tem essa parte. Essa é uma parte do reservatório, né, que é para o bairro Nossa Senhora de Fátima. Vai precisar dessa parte do terreno para fazer um reservatório. Essa questão do reservatório não vai interferir, não interfere tanto no projeto lá, não. O que depende lá é o quê? Fazer o levantamento, a questão do mapa está correto, ver o máximo de imóveis, já está com todo mundo. Quando eu falo levantamento, que o ideal é colocar todos os números, todos os imóveis já está com número, porque vai ter, que eles já fazem um levantamento, a gente já consegue fazer o valor correto, já fazer aquela extensão correta, já lançar para estar fazendo o prolongamento, entendeu? Algum vereador deseja fazer uso da palavra, fazer alguma pergunta para o gerente? Palavra o vereador Alberto. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente e aos espectadores que nos acompanham pelo Facebook. Flávio, eu gostaria de saber a respeito da rede de esgoto. Uma vez que todos ali eles têm fossa. E como a maioria daqueles moradores ali, eles recebem o Bolsa Família, eles têm o CAD único. E sabe qual será o abatimento que eles têm na conta? Tanto da água quanto do esgoto?
Sim, em relação ao esgoto, esse crescimento vegetativo, ele vai ser incluído a obra de esgoto também, viu? E quando é feito dessa forma, é feita a rede lá e o cliente tem que aderir à ligação, fazer a ligação também, tanto de água quanto de esgoto. O que eu vejo que acho que não vai ser nenhum problema, porque o bairro lá, geralmente o pessoal precisa mesmo de esgoto, porque a fossa lá não enche rapidinho, né, pelo terreno, eu imagino. Então, a questão de esgoto é a mesma forma. A Copasa beneficia os mesmos 25 metros de crescimento vegetativo para o cliente. Em relação à tarifa social, você falou, o cliente tem desconto de 50% quando ele tem o cadastro da tarifa social. Entendeu? Basta ele estar atualizado no Card Único, ter uma renda per capita de no máximo meio salário, né, a renda per capita do imóvel, que ele vai ter esse benefício. E também, para quem tem esse cadastro de tarifa social, a ligação também tem desconto, viu? O valor é mais baixo para a ligação. Flávio, eu fico muito feliz, não só eu como todos os vereadores, porque a ex-prefeita, quando ela mandou para essa casa, aqui, o projeto, nós votamos sim, porque aquele povo ali é um povo sofrido. Aquela pipa, às vezes vai, às vezes não vai. Quando está chovendo, que fica interditado lá, não vai. Nossa Senhora, então assim, quando falou que vinha para essa casa o projeto de interesse social, nós votamos de imediato e votamos também com dispensa de interdício legal para que as coisas definitivamente andassem. Então, assim, eu estou feliz porque quantas e quantas vezes essa população ali já foram na outra Câmara, em audiências públicas, em reuniões, e eles iam, saía de lá, voltavam à noite, tarde, mas assim, correndo atrás dos seus objetivos, que é de interesse. E nós, como representantes do povo, como eleito pelo povo para representá-los, nós temos que fazer isso, porque nós somos empregados de vocês. Quem paga o nosso salário é vocês. Então, nós estamos aqui para correr atrás mesmo. Então, presidente, para nós também é uma vitória. Essa vitória não é só de vocês, mas é nossa também. E agradeço, viu, Flávio? Eu sei que em nome da Copasa, é a Copasa que sempre está aqui, eu sempre falo, elogio muito o trabalho de vocês. Pena que poucos, acho que tinha que ter mais funcionários, sabe? Porque vocês têm uma boa vontade mesmo de atender. Às vezes, quando a gente critica alguma coisa aqui, a gente critica a Copasa, mas nós defendemos o nome de vocês aqui, que vocês fazem um trabalho de excelência aqui no nosso município. Era só isso, presidente. Obrigado pela parte. Com a palavra o vereador Juvenal. Senhor presidente, meus colegas vereadores, em nome aqui de Seu Antônio e Dona Conceição, eu quero agradecer a presença de todos os moradores do bairro Bandeirantes aqui no plenário José Carlos Nascimento. Também quero agradecer a todos que nos assistem pelas redes sociais e aquelas pessoas que estão nos prestigiando. Muito obrigado e boa noite. Senhor presidente, essa luta, as pessoas sabem que vem desde 2009, a luta incansável dos moradores para que chegasse a água e a luz lá no bairro Bandeirantes, onde foi criado o bairro Bandeirantes. Também, senhor presidente, não poderia esquecer aqui de agradecer o gerente da Copasa, Flávio, e a representante dos moradores lá do bairro, que você fez um trabalho muito bonito lá, viu, Guinha? Você, todo mundo, a gente vem lutando, mas a gente está chegando num ponto que tem que finalizar. Por que eu falo assim? Aqui é o gerente da Copasa. É porque as pessoas, Flávio, não aguentam mais esperar. Eu vou falar para o senhor, a gente
Nós moramos no bairro Nossa Senhora de Fátima, nós temos luz, a gente tem água, a gente tem pavimentação de rua. Você imagina os cidadãos do bairro Bandeirantes, né? E outros bairros em Itacarambi, né, presidente? Que não tem água, não tem pavimentação de rua, não tem energia. Então, a primeira pergunta que eu queria pedir para o senhor é sério. É uma pena que hoje, presidente, não tem um representante do prefeito aqui para nos ajudar a alavancar esse projeto importante para o povo do bairro Bandeirantes. Nós temos que cuidar das pessoas. A função da Casa Legislativa é representar o povo. Nós estamos aqui para dar o peito para a pancada mesmo. Nós é que temos que correr atrás, porque a parte das pessoas já fizeram para nós. Nós estamos aqui para lutar por vocês. Então, ao gerente Flávio, eu peço ao senhor com muito carinho, com dedicação, que o senhor olhe bem a situação dessas pessoas que estão lá lutando para que tenha água, que a dignidade de Deus é água. E depois, com fé em Deus, vai vir com muita luta, né, presidente? Nós vamos correr atrás. Mas a tristeza que eu fico é de faltar um representante do Poder Executivo aqui. Mas com toda força, eu sei que nós somos fortes, presidente. Né, Alberto? E nós vamos chegar lá com muita luta, porque o povo quer. E quem manda na cidade, não o vereador, não o prefeito, a cidade é do povo. Então, por isso que nós temos que lutar. Eu queria saber do senhor, assim, se o senhor tem um prazo, assim, o projeto já está bem adiantado, eu sei que eu passei seu nome aqui, mas eu sei que Magna fez um trabalho excelente ali para chegar onde chegou, juntamente com Buguinha, eu já vim de muitos anos, Alberto, né? João Paulo, todo mundo lutou, mas eu ia perguntar para o senhor assim, o senhor tem uma previsão de quando que vai começar a dar... Eu vi aqui que o senhor falou uma coisa importante, quanto mais casa, e os números já estando colocados, mais rápido o projeto vai acontecer. Então, as pessoas que, pelo que eu entendi, que já legalizou a casa, correr atrás do número para adiantar, não é isso, presidente? Então, eu queria perguntar ao senhor o seguinte, tem uma previsão de quando vai iniciar, assim, para valer mesmo essa obra, porque o povo está esperançoso e precisando. A questão do prazo, eu não tenho, porque uma que eu não participei hoje, teve uma reunião hoje com o pessoal, então eu não sei o que eles trataram. Mas assim, o que eu volto e falo com vocês, deixe tudo pronto, deixe a questão do número, porque vai ser feito o levantamento, eu preciso fazer medição novamente no local, porque teve uma rua lá um trecho de uma rua que não foi medida, porque eu imaginava que a rua era um local e lá não era um local. Alguém mostrou o mapa aqui agora e eu percebi que esse tem um trecho lá que não foi medido. Então a gente vai ter que fazer um levantamento, porque vai ter vai ser uma extensão maior, né, de rede. Então eu não tenho como eu falar assim um prazo certo, mas eu garanto para você que depender da gente lá, a gente vai estar fazendo o mais rápido possível, né? E peço a ajuda do pessoal para estar deixando essa parte a questão já pronta. Uma coisa que eu fico tranquilo é sobre o reservatório da água. Aquele reservatório que está aqui no Seu Joaquim Açougueiro, um reservatório muito grande, né, com uma expressão de volume de água, depois que instalou os motores. Eu queria perguntar para o senhor, aquele reservatório de água ali na rua do hospital, Olívio Rodrigues, ele vai ter condições de atender. É claro que vai ter que colocar os canos mais grossos, né? Mas eu queria saber se aquele reservatório vai dar conta de atender a comunidade lá. Sim, questão do reservatório, sim. Também vai ser instalado um reservatório, que o Boguinha também está ciente disso, um reservatório no bairro Nossa Senhora de Fátima, que para atender também esse pessoal, na verdade o bairro Nossa Senhora de Fátima todo. Só que a reservação que a gente tem consegue atender, e com pressão normal, porque já a Copasa ela faz um processo todinho. Eu trouxe uma mala de pressão, ela ficou uma semana no último ponto lá do imóvel, lá no bairro lá. Ela ficou uma semana, aí mede essa pressão todinha,
durante uma semana para ver se consegue abastecer, se vai ter pressão suficiente para abastecer. Isso aí, esse levantamento é feito bem antes do E para terminar, eu queria perguntar ao senhor o seguinte: a parceria público-privada, qual é a parte do Estado, qual é a parte do cidadão com relação a esse projeto? Ou ele é 100% Estado? Se o senhor me explicasse, ele vai ser de acordo, como é que vai ser a parceria para esse projeto acontecer? Com relação à Copasa, com relação ao cidadão, com relação ao município? Tá, a Copasa, ela é igual eu te falei, ela beneficia o município, o cliente com 25 metros de rede. Um exemplo, só um exemplo pequeno. Vamos dizer que tem um cliente ali que ele precisa de um prolongamento do ponto onde a rede parou, a casa dele é 40 metros. A Copasa vai beneficiar para ele 25, entendeu? O restante ele vai custear. Ou se com participação de terceiros, que é o que é falado. Aí isso é tudo em acordo com a Copasa. Se tiver a participação do terceiro, o custo vai reduzir, entendeu? Um exemplo, se for 50 metros, mas tem 2 imóveis, vai ser de graça, porque a Copasa vai beneficiar os 25 metros para cada imóvel, entendeu? Estou satisfeito, senhor presidente. Palavra o vereador João Paulo. Boa noite a todos, queridos companheiros e companheiras do bairro Bandeirantes, onde convivo diariamente no posto de saúde ali no bairro Nossa Senhora de Fátima, e sei da luta de cada um, de cada criança, de cada mãe, de cada pai, de cada família daquele lugar sofrido, com tanta poeira e ainda sem água. É difícil, é de chorar porque hoje não existe lugar sem água. E ainda vocês estão vivendo sem água, infelizmente. Mas podem ter certeza que com a nossa força e nosso apoio aqui, acredito que de todos dessa Casa Legislativa, estaremos proporcionando a vocês um futuro próspero e rápido aí, de ter essa água nas suas casas, nas suas torneiras, porque é sofrido. Isso aqui eu vou falar para você, dá até tristeza. E eu vejo, né, na minha parte aí da saúde, como enfermeiro também representante daquela região, sou enfermeiro responsável daquele bairro, e vejo crianças, centenas, adoecendo. Pode ter certeza que é por falta de água. Porque a água é vida, a água é saúde, a água é comida, a água é luz, a água é tudo. Sem água, ninguém vive sem água mais. Então, falando aqui na parte da saúde também, fica difícil cuidar da saúde daquele povo sem água. Então, vocês podem contar com a gente, com essa casa, com o nosso apoio, incansavelmente, para a gente fazer o possível e o impossível por vocês, para a gente puxar essa água para lá. Vamos correr atrás dia e noite, vamos buscar onde for preciso, com os deputados, com o prefeito, com os vereadores, com o comércio, com a Copasa. Quero agradecer aí, viu, meu amigo da Copasa, vem aí, Flávio. Agradeço aí imensamente. Infelizmente não tivemos representante aí do executivo. Fico triste também, que uma situação aqui não tem nem 20% dos moradores daquela região ali, daquele bairro. É pouquíssima gente. Inclusive nós temos que mobilizar mais, viu, galera? Vamos mobilizar muito mais ainda para a gente conseguir as coisas, porque senão vai ficar parado. Tem as dificuldades aí que não depende de nós, depende de muitos órgãos, muitas instâncias, mas nós vamos buscar onde for preciso. Então, o que for aí, eu quero deixar tudo relatado, a gente vai deixar tudo na legalidade e vamos correr atrás. Quero que vocês participem e cobrem de mim. Foi promessa minha lá de campanha, que eu vou correr atrás para cumprir. Muitos ali votaram em mim, eleitorado grande ali, e podem cobrar de mim. Eu estou à disposição para assumir, juntamente com o Buguinha, Berton e Juvenal, que está aqui presente. Os outros não conseguiram estar presentes no momento, mas podem ter certeza que essa casa vai estar fechada para ajudar
esse bairro querido, com tantas pessoas boas que eu conheço ali, desde nascido, hoje já se encontram adulto, ao idoso, desde 2007 que eu cuido ali daquele bairro Nossa Senhora de Fátima, e hoje se estendeu, né, o bairro Bandeirantes, que faz praticamente uma unificação com o bairro Nossa Senhora de Fátima. Então contem com a gente, sim, podem ter certeza que o que a gente puder fazer, nós vamos correr atrás. E perguntem, participem aí. Deixei o microfone com a nossa secretária Zelma aí, para a gente tirar as dúvidas, porque às vezes, é igual o Flávio falou, por que que ainda está sem número em algumas casas? Eu que pergunto, por que que ainda está sem números? Qual a dificuldade de colocar os números em algumas casas? Então vamos ver, às vezes nós temos que fazer o mais fácil para depois fazer o mais difícil. Então vamos correr atrás aí desses números o mais rápido, né? Eu acredito sim, Flávio, que essa complementação aí, os moradores estão dispostos sim a custear para que chegue essa água na casa deles, no terreno deles. Então, não acredito que não seja problema de muitas residências lá, porque a maioria já se encontra, né, nesse perímetro aí relatado dentro da lei. Então vamos correr. Se vocês tiverem dúvidas, como que consegue esses números, procurem a gente. A gente tem advogados aí, a gente tem equipe para orientar vocês. A gente leva vocês, tira as dúvidas de todos vocês que estiverem precisando. Tá bom? Então, cobrem mesmo, cobrem de mim, cobrem de todos os vereadores, é igual o Bertão falou. A gente é pago por vocês. Se vocês não votassem na gente, a gente não estaria aqui como vereador. Entendeu? Então, o mínimo que a gente tem que fazer, isso é o mínimo. É levar água para vocês lá. A gente tem que correr atrás disso aí, ou então a gente tem que entregar o cargo de vereador e larga para lá e deixa para os outros entrarem. Se a gente não der conta disso aí, podem largar, todos nós vamos largar, tem que largar isso aqui. Infelizmente. Então é a realidade mesmo, convivo, vejo ali, atendo 40, 50 pacientes por dia ali no postinho, né? Com agravos que vem por causa da água. A água não tem água para dentro de casa, quando mais para molhar a porta da casa, para não entrar poeira. Problemas respiratórios, muitas crianças com problemas respiratórios, todo dia. Tosse, bronquite, aí já acomete também os pais, certo? Então agradeço imensamente a presença de vocês e que vocês venham aqui. Essa é a primeira de muitas. E nós vamos fazer uma aqui para comemorarmos, se Deus quiser, a aquisição dessa água nesse bairro. Agradeço imensamente. Obrigado a todos. Obrigado, presidente Buguinha. Pode dar seguimento. Eu quero abrir a palavra a algum morador que deseja fazer a pergunta. A Zelma está ali com o microfone. Aproveitar essa oportunidade para vocês tirarem as dúvidas de vocês com o representante da Copasa, que está aqui presente, para estar informando qualquer dúvida que vocês têm sobre a realização do projeto. Algum morador deseja fazer alguma pergunta para o Flávio? A parte aqui, senhor presidente. Pessoal, eu sei que algumas pessoas têm timidez em falar no microfone. Podem anotar em um papel, passa para a Zelma também anotado, que a mesma pergunta será realizada aqui e tirada as dúvidas. Quem não quiser falar no microfone, pode pegar um papelzinho aí e anotar, tá bom? E será a mesma coisa de ter falado no microfone. Senhor presidente. Tem alguém aí, pessoal, que deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, a moça lá no fundo, Zelma. Pode passar o microfone. Oi, gente, vocês ficam bem à vontade, que essa aqui é a casa de vocês, é a casa do povo. Vereadores, nós estamos vereadores 4 anos. É o nosso mandato, a gente passa e vocês ficam. A casa aqui é a casa do povo. Fique bem à vontade. Eu gostaria de saber do gestor da Copasa a questão da metragem, que ele falou que é 25 metros. Não ficou esclarecido se a questão vai fazer a obra, né, de passar lá do abastecimento. Esse direito que nós vamos ter de 25 metros é encanação, é o quê? O que é isso que a gente vai ter direito? Isso é extensão. É extensão que... Um exemplo. Vamos dizer aí que
na sua rua lá tem 3 casas. E tem 3 casas, e só que a extensão lá é só, um exemplo, 50 metros da ponta da rede até para atender essas 3 casas. Vocês serão beneficiados, porque as 3 casas aí daria 75 metros. A Copasa fazia essa extensão até 75 metros gratuito, entendeu? Isso não quer dizer que, um exemplo, tem uma rua que tem 10 casas, a outra tem 3. A gente não vai, a gente pega todos os imóveis, um exemplo, foram 80 imóveis. Esses 80 imóveis, sendo residência já em ponto de moradia, ele vai ser beneficiário aí, então, 2.000 metros. Entendeu? A gente vai pegar um todo, a gente não vai pegar, um exemplo, tem rua que tem 10 casas, mas tem outra que tem 3. Aí a gente não pode pegar aquela extensão daquelas 3 e deixar os 10, tem que juntar tudo, entendeu? Porque aí tem vai ficar um valor menor, entendeu? Para o pessoal. A gente pega um todo. E se a rua tiver muitos lotes, muitas casas construídas e tiver só 2 números, isso impede de ter direito Sim. Se tiver no meio dessas 10 aí, tiver 2 números, dois imóveis que não tenha número, por exemplo, eu não vou poder contar com eles. E isso vai perder. Aí vai perder, um exemplo, 50 metros de extensão de rede. Então, para a rua ter direito à extensão, tem que ter no mínimo 3 casas com numeração. Não, na verdade, o ideal é que tenha todas as pessoas coloquem o número, que tenha residência, entendeu? A questão de lote, coloque também, se precisar. Só que o lote, igual eu estou te falando, o lote não é beneficiado nesses 25 metros. Mas eu fiz a contagem lá de imóveis, tem em torno de 80 imóveis, que daria para fazer essa contagem. Mas 56 só tinha número. Entendeu? Então, o que eu peço é que todos esses imóveis, pessoal que tenha o interesse de colocar água, coloque o número. Entendeu? Essa questão aí dos 25 metros é só para... O cliente nem precisa preocupar muito com isso, porque vai ser um todo, entendeu? Vai ser uma somatória toda. Vai pegar todos os imóveis, entendeu? O que eu falo para vocês é preocupar com o número. Quem tem o benefício da tarifa social, quando for solicitar a ligação, leva a folha resumo, porque vai ter desconto. Viu? Essas coisas assim que é bom vocês ficarem atentos em relação. Essa questão dos 25 metros aí não precisa preocupar muito, não. É só para deixar mais claro. Mais alguém deseja fazer uso de alguma pergunta? Mais algum morador? Quero agradecer o Flávio pela presença importante aqui no dia de hoje, Flávio. Isso mostra a responsabilidade e o compromisso que a Copasa tem com o nosso município. A gente sabe que tem alguns problemas, a gente já teve várias audiências aqui, mas de todas as audiências, pessoal, toda vez que a gente convida a Copasa, ela manda um representante para não deixar essa Casa Legislativa na lacuna. Eu quero, Zelma, que registre em ata, e vai estar gravado aqui, para a gente ser bem mais objetivo. O projeto é o projeto do crescimento vegetativo, é o projeto da Copasa. O crescimento vegetativo é uma modalidade de implantação de rede coletoras. O objeto é possibilitar que mais pessoas tenham acesso ao serviço de água tratada e esgotamento sanitário. A Copasa é uma sociedade de economia mista que atua na prestação de serviço
de saneamento básico em Minas Gerais e o Programa do Crescimento Vegetativo da Copasa já complementou instalação de redes e ligações, apoio e elaboração de estudos e projetos e melhoria e implantação e ampliação de sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Um dos pontos que o Edson colocou, que é o gerente regional, é que quando se faça também a implantação da rede de abastecimento de água, que já faça o esgoto. Justamente, né, Flávio, para estar evitando esse transtorno, porque queira ou não queira, toda obra tem esse transtorno, principalmente nas vias públicas. Então, seria interessante que vocês também, além de aceitar o projeto de abastecimento de água, que aceite a implantação do esgoto, para facilitar o projeto de aberturas e fechamentos de vala. Se o Flávio quiser fazer um complemento nesse sentido do esgoto, seria muito importante, Flávio, para deixar os moradores cientes quando dá início na obra. A questão do esgoto, como é crescimento vegetativo, eu creio que já vai ser implantado. Pessoal, vamos escutar o gerente aqui da Copasa, que a senhora Zelma vai trazer a pergunta aqui, mas ele vai falar aqui sobre o esgoto. Em relação ao esgoto, eu creio que, como é crescimento vegetativo, tudo que tiver começar a dar um andamento da obra de água, ele já vem também com a questão de esgoto. Primeiro porque até seria bom, já, igual você falou aí, já está preparando tudo, já fazendo as duas coisas, porque a questão de pavimentação, depois não tem mais problema, já vai estar tudo pronto, né? Quando o futuro vier uma pavimentação, já não tem vai ter esse transtorno, né, de abertura de vala e tudo. Eu imagino que, eu creio não, tenho quase certeza que quando começar o projeto já de água, ele já deve vir logo em sequência a questão de esgoto também. O fez uma pergunta ali, quanto tempo que é para abertura de valas? Pessoal, essa questão de abertura de valas, dependendo do operador da máquina, o cara faz até 1 quilômetro de valas por dia. Então, esse aí eu acho que é o trabalho mais tranquilo, né, Flávio? Questão da abertura das valas. Abertura de vala, isso aí vai depender muito, vai depender do operador, vai depender do terreno, vai depender do clima no dia, depende muito. Mas é uma questão rápida. Aí o que acontece? Essa questão do projeto lá do bairro de vocês é um projeto que está em andamento. Foi uma das coisas que começou a discutir o ano passado, porque o bairro de vocês não era um bairro regular. Através da audiência pública que nós fizemos, acho que em 2021 ou foi 2022, que se começou as tratativas da regularização do bairro de vocês, porque passou prefeito, entrou prefeito, ninguém quis regularizar o bairro de vocês. Falava que o bairro de vocês era clandestino. Então, nós tivemos a iniciativa aqui na casa, fizemos audiência pública, onde vários de vocês participaram, e conseguimos dar início a essas tratativas de melhorias e projetos para a melhoria de vocês lá. Então, para a gente resumir e encerrar a reunião, isso vai ser registrado em ata, a parte da prefeitura, abertura e fechamento de vala. Então, a prefeitura vai ter que dar essa contrapartida com o maquinário e o operador, para que a gente possa dar andamento mais rápido nesse projeto. A outra questão que o Edson colocou lá, que é uma coisa que vai precisar futuro, que é a questão do terreno para criar um novo reservatório, tanto para a melhoria de abastecimento de água do bairro Nossa Senhora de Fátima e também do Bandeirantes. Como teve várias reuniões que nós fizemos junto com o deputado Arley, teve eu, o vereador Juvenal, o vereador Bertão, que foi para a melhoria de abastecimento do água do bairro Nossa Senhora de Fátima, a Copasa já fez essa implantação
de extensão de rede de água para chegar e facilitar o projeto de vocês lá. Qual é a parte dos moradores? Como o gerente Flávio colocou, ainda tem muitas casas que não colocaram a numeração na casa de vocês. Então essa é a parte mais simples que tem no projeto, que são vocês, moradores, identificar a casa de vocês com a numeração de acordo à certidão de número que foi encaminhada por Magna para vocês, que foi aquele projeto de regularização do engenheiro Francisco, que fez o levantamento de todas as residências, de todas as ruas lá do bairro de vocês. Então a parte de vocês é a questão da numeração. Início de obras, pelo que o Edson falou, Flávio, da última vez que eu tive lá, ele falou que se tiver todos esses acordos junto com o executivo e moradores, acredita que a obra ainda comece esse ano. Então, qual é a parte daqui dos vereadores? Cobrar. Está em cima do executivo para que eles possam entrar com essa contrapartida para que a Copasa possa dar celeridade nesse projeto. Então, pessoal, a gente agradece a participação de todos vocês nessa reunião. Isso aqui é o início, nesse mandato, tanto do vereador Juvenal, do vereador Bertão, João Paulo, e a gente daqui por diante, através desses documentos, através dessa ata, a gente vai estar diariamente cobrando do executivo para que possa ter esse compromisso com a população do bairro Bandeirantes. Por que eu falo isso? A gestão passada, a gestão da prefeita doutora Nívia, deixou em conta R$200 mil que conseguiu com o senador Cleitinho para a pavimentação. Deixamos um projeto de quase R$1.700.000 de extensão de rede de energia elétrica. Vocês viram que tentaram de todas as formas desmerecer o projeto aprovado pela CEMIG, querer achar e caçar culpado de simplesmente uma adequação no projeto, vereador Bertão. Então isso mostra que a preocupação deles, no meu entendimento, não é a população. Está tentando caçar culpado onde não tem. Porque você hoje aprovar um projeto de 1.700.000, não é brincadeira não. Principalmente pela CEMIG. O que é que a CEMIG pediu lá? A CEMIG pediu a adequação das ruas para informar a metragem das ruas e o projeto de segurança que passa da rede de alta tensão, que são aquelas torres, que é para fazer o projeto com as ruas mais largas de acordo à norma da CEMIG. Esse projeto DWG foi feito pelo Instituto Terra Brasil. Vocês viram que em uma semana, eles liberaram o servidor da prefeitura para fazer esse levantamento, e em uma semana o projeto estava praticamente pronto. Então, assim, isso mostra que o projeto DWG estava em conformidades de acordo com a realidade do bairro. Então, pessoal, o que vai ter dessa casa aqui vai ser, sim, a representatividade para buscar a melhoria de vocês. Vocês podem ter certeza que não vai faltar boa vontade dessa casa, dos vereadores, e principalmente para estar melhorando a vida e a qualidade de vida de vocês lá no bairro. Conte com o nosso apoio, conte com o apoio dessa Casa Legislativa, para a gente estar tirando esses projetos do papel. Porque o mais difícil é você conquistar e aprovar esses projetos. Então, o que de fato precisa do Executivo é ter esse bom senso e sensibilizar com a dificuldade do próximo. Porque eu sempre falo nas reuniões, lá na rua de casa tem água, tem luz, na rua da casa do vereador Alberto, do vereador Juvenal. Agora, vocês que estão lá, precisando dessas melhorias, que é o básico, você pode ter certeza que nesses 4 anos a Casa Legislativa estará cobrando do Executivo para que cumpra as suas obrigações perante a população de Itacarambi. Alguma pessoa ainda deseja fazer uso da palavra? Vereador Juvenal. Eu queria fazer uma pergunta para a moradora que correu atrás também, que é Magna. Se falta muitas casas para colocar no projeto, casas com número. Perguntar para a senhora se
todas as casas estão locadas no projeto que a senhora fez? Ou se está faltando alguma casa ainda para colocar que não tem número ainda? Muitas? Quantas? A maioria das numerações estão colocadas em lotes. E foi o que ele disse, né? Que ele precisa, o que precisa são as casas, que vai ser ela que vai possibilitar, né? Eles dar andamento no projeto. Foram 52, né? 56. 56 casas. E 30 e algum... Acho que é 24, se eu não me engano. 24 Lotes, sem né? número. Não, 24 sem números. Isso. Ou seja, tem 24 casas que precisa ser acrescentado nesses 56 para fazer o complemento, né, do que ele precisa. Ô, gente, eu queria pedir para os moradores do bairro... E não é falta de cobrança, não. Eu queria pedir para os senhores, para o bairro Bandeirantes, pelo amor de Deus, todo mundo está com boa vontade, né, presidente? Os senhores ajudem. Vamos colocar o número nessas casas, vamos ajudar a Magna a fechar 100% das casas, para que a Copasa, quando chegar lá, tá todas as casas com os números bonitinhos, porque eu estou vendo boa vontade. Eu ia pedir você, Flávio, pelo amor de Deus mesmo, estou pedindo você. Eu sei que você é um jovem, atuante na Copasa, é um gerente novo, mas vamos ajudar o nosso povo, sabe? Porque eu sei o que é sofrimento, não é fácil. Pipa d'água, quando é que pipa d'água vai dar conta de levar água para o pessoal? Um dia leva, um dia não leva, um fala uma coisa. Ô, gente, é de cortar o coração. O senhor sabe, presidente, que nós vemos lutando, né, Alberto? Mas, João Paulo, de muitos anos, infelizmente, Itacarambi, está faltando muita coisa ainda, né, presidente? E eu pedi ao senhor, assim, de coração, que desse, pelo menos início, assim, para o povo, porque o povo tem que ver para crer. Vamos lutar, assim. Amanhã o senhor liga para o gerente do senhor, em Januária, falando com ele dessa situação, para iniciar essas obras desse pessoal, porque eu vou falar para o senhor, a água é vida, não é fácil ficar sem água. E eu peço a Deus aqui, meu Deus, que vamos concretar esse projeto, né? E os senhores aí ajudar a Magna, né? Juntamente com o Buguinho que está lá também junto, né, Alberto, para que esse projeto seja 100%, tudo locado do projeto, com número, para que a Copasa, viu, Flávio, faça um esforço concentrado, meu irmão, para a gente ajudar o pessoal, porque não é de hoje que esse povo luta com razão para essa água chegar lá. Peço ao senhor que vamos fazer uma força concentrada, o legislativo junto com a Copasa, o executivo, para chegar a água da moradia dessas pessoas. E que Deus abençoe vocês e com fé em Deus. Chegou tanta extensão de água aí na zona rural, né, presidente? Se chegou lá, com certeza vai chegar por vocês, porque vocês têm nós aqui para correr atrás do objetivo de cada um. Muito obrigado e obrigado, presidente, por dar esse tempo para mim. Só para tirar a dúvida minha, né? Pode ser de mais pessoas aqui. Essas 24 casas aí, elas têm moradores? Ou são casas que estão construídas, não tem ninguém morando? Eu não consigo te informar com firmeza. Eu sei que tem uma bem no final da primeira rua, que eu fui lá, ela não tinha o número, eu fui perguntar a ela, você não vai querer... é porque eu moro aqui de favor, a casa não é minha. Eu falei, não, moça, mas liga, procura o pessoal, pede, coloca o número, que você vai precisar da água. Não, tá, eu vou ver se eu consigo. Mas a maioria não era... algumas são construções, já quase em ponto de moradia, e outras casas também. Porque tem que ser o número, não adianta ser o número pintado lá de tinta, não, que na hora da vistoria a Copasa não vai aceitar. Tem que ser o número de metal, colocado lá certinho numa placa de madeira, tanto faz, mas que seja um número de metal. Não adianta ser pintado, não, que não vai aceitar, não. Eu entendo essa questão aí, Flávio, só que eu acho que 24 casas é muita pouca casa, né, para estar agarrando, para estar iniciando, né, esse projeto lá. A gente não pode, por causa de 50 casas, ficar dependendo de 20 e poucas casas para começar esse projeto. Não, na verdade, não é por causa um exemplo. Eu vou te falar, se for fazer essas 56 casas, só um exemplo, para 2.800 metros, que foi o que eu calculei lá, você sabe quanto sobra para o cliente? 50 mil. 50 mil ainda de obra. E aí
só esses 56 vão querer custear isso? Esse é o problema, por isso que eu falo, quanto mais imóveis, mais barato fica. A obra não é barata, entendeu? Então, quanto mais imóveis, melhor. Por isso que tem que ter essas outras casas também para ficar um custo menor, entendeu? Por isso, pessoal, que é importante, quem puder identificar essas casas que estão sem numeração, coloca lá no grupo, passa para a Magda, passa para a gente tentar identificar esse pessoal, para a gente facilitar tanto o trabalho da Copasa, tanto o trabalho aqui da Câmara e principalmente lá o pessoal da Prefeitura, para a gente dar esse andamento nesse início de obras aí. O vereador Dimas chegou agora, estamos tratando, vereador Dimas, do projeto de abastecimento... Desculpa pelo atraso, senhor presidente, viu? Estamos tratando do projeto de abastecimento de água do Bandeirantes, que é o antigo Seriema. Nós já estamos no final, se você quiser colocar as considerações finais, a gente agradece a sua participação aqui na audiência. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, boa noite a nossos colegas, nós vereadores, boa noite ao público que está aqui presente. Eu tenho falado de grande importância a cada um de vocês, sempre estar nessa casa, ao meu amigo Flávio, está ali, estamos lá com a obra pesada na comunidade rural do Brejo Santana, né, Flávio? Então, nós, vereadores, nós enxergamos sempre a demanda do nosso município. Nós, vereadores, nós cobramos, sim, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, perdão, o que for de melhor e de melhoria para a população de Itacarambi. Quando, senhor presidente, às vezes a gente enxerga as dificuldades, principalmente nesses bairros, do bairro Seriema, no fundo aqui do bairro aqui Senhora de Fátima, às vezes eu tenho falado o seguinte, porque os bairros, vereador Alberto, é irregular. Mas nós, vereadores, nós temos que enxergar com nossos olhos, com a força de vontade, senhor presidente, e correr atrás, né, do o que for de melhoria para essas localidades. Às vezes eu até tenho debatido aqui, senhor presidente, com alguns do passado, com prefeitos, vereadores, porque os bairros irregulares não vai energia, não vai água da Copasa, não. Nós temos que mostrar força de vontade, mostrar talento e correr atrás, sim, porque é um povo merecedores. Quando eu vejo o vereador Juvenal, que fala assim, o bairro Seriema, um bairro que foi clandestinamente feito pelos antigos proprietários. Não. Porque naquela época, eu falo a época porque foi de 2012, 2013, os lotes, que era R$4.000, senhor presidente, ele voltou a ser no leilão a 12.000, que o ex-vereador João Tiburcio, que está ali presente, lembra. E o nosso povo, eles não tinham condições financeiras de comprar um lote naquela época por 12.000, 15.000 reais. Lote de 15.000 foi para 45.000 reais. Lote de 7.000 foi para 21.000 reais. E triplicou 300% os valores desses lotes do Tancredo Neves. E que em 2009, 2010, esses lotes foram os leilões que deu condição a qualquer pessoa, senhor presidente, de baixa renda, comprar. E hoje,
o Tancredo Neves, graças a Deus, está lá iluminado, está com água da Copasa. A gente agradece muito pelo empenho do amigo Flávio, que tem feito um belo trabalho em Itacarambi, Alberto. Eu tenho falado, às vezes que tem as falhas da Copasa, porque a demanda está acima. A cada dia, vereador Juvenal, está construindo uma casa. A cada dia é uma moradia. E tem que construir, porque o povo tem que ter moradia. O povo carente não pode construir no fundo dos quintais, do sogro, da sogra, dos pais. Não. Tem que foi clandestinamente, irregular, sim, mas construíram casas boas. Mas estão morando. E merece sim, seu presidente, água. Merece sim pavimentação. Merece sim esgoto. Merece sim extensão de rede para atender a demanda daquele povo. E nós, vereadores, sim, estamos aqui, somos cobrados e temos enfrentado essa demanda e vamos, com a graça de Deus, sim, concluir, cobrar, como está aqui essa audiência, né? Fico feliz de ver aqui o Flávio, né, expressando aqui na tribuna a realidade. Sabemos que não é fácil, sabemos que é um pouco complicado, porque às vezes tudo é dificultoso. Mas se nós for ver, senhor presidente, o que era o passado de Itacarambi para o presente de hoje, nós temos que bater palma. Porque o passado desse bairro Senhora de Fátima, falava antiga Funainha, era péssimo. Era pessoal apanhando água no chafariz, não tinha energia, não tinha extensão de rede. E hoje, graças a Deus, não está ruim. Está um pouco difícil, mas graças a Deus, em vista do passado, está nota 10 para vocês. Mas vocês merecem muito mais. São merecedores. São os proprietários daquela localidade e vocês merecem sim o melhor que nós temos. Vocês têm também o mesmo direito. Vocês contribuem com a mesma fonte que nós contribuímos. Hoje, eu tenho falado, senhor presidente, você vai no mercado, aquela sacolinha que vai o alimento, ali o objeto, nós estamos pagando imposto daquilo ali. Então, tudo hoje é imposto. Então, quando nós pagamos impostos, nós temos o direito de cobrar e querer o melhor para cada um de nós, o melhor para cada família. E pode sempre, senhor presidente, contar com o meu apoio. E o nosso povo pode contar com o apoio, não só meu, mas como de todos os vereadores nessa casa, para o melhor e a melhor solução de atender a demanda de vocês. Só isso. Muito obrigado. Quero agradecer a participação do vereador Dimas. Para 1 minuto, vereador Alberto, para dar encerramento na audiência. Serei breve, senhor presidente. Quando o nobre colega João Paulo fala que a água é vida, o nobre colega, às vezes ali, quantas e quantas vezes ali naquele bairro ali, Seriema, os people colocando a água, que eu sei que não é de boa qualidade, que ela não é tratada, e muitas vezes os animais até chegam lá e tomam daquela água também. Já presenciei isso. E a gente sabe que nós, vereadores, nós legislamos e fiscalizamos. E nós corremos atrás de recursos para o nosso município. Nós corremos atrás de CEMIG, Copasa, nós corremos atrás de recursos para calçamento, mas quem executa é o executivo, que é o prefeito. Agora, nós, como representantes de vocês, nós corremos atrás, sim, de recursos para a melhoria do nosso município. E não tenho
sido diferente do bairro Seriema. Ali eu conheço ali desde 2012, quando alguns moradores que vieram da Ilha do Retiro, da enchente, eles foram para ali, para aquele bairro, e eu conheço lá desde aquele tempo que vem o sofrimento desse povo. Então, assim, é mais do que a obrigação nossa, presidente, né, representá-los e representar muito bem. Muito obrigado, presidente, pela parte. Quando o vereador Alberto fala em relação ao executivo, principalmente quando é projetos aprovados. Se fosse projeto para construir, gente, tudo bem, mas você pode ter certeza que essa casa vai cobrar do executivo para cumprir as obrigações dele em relação ao bairro de vocês. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública e essa ata será encaminhada para o Poder Executivo, colocando todos esses questionamentos e colocando toda a parte que ele precisa entrar para que a obra de vocês comece o mais rápido possível. Boa noite a todos e vão todo mundo com Deus.